Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais emocionantes e inspiradoras de todos os tempos. Uma jornada que começa com um sonho de menino e termina no trono do império mais poderoso da Terra. Estão prontos para conhecer a incrível saga de José do Egito? Imaginem só, um jovem chamado José, o 11º de 12 irmãos, era o favorito de seu pai, Jacó. Para mostrar seu carinho, Jacó deu a José uma túnica única, longa e colorida. Era linda, mas essa túnica, em vez de trazer alegria, acabou despertando a inveja feroz de seus irmãos. Eles já não gostavam de José por causa dos sonhos que ele tinha. Sonhos que pareciam prever que um dia toda a sua família se curvaria diante dele. Para eles, isso era o cúmulo da arrogância. A tensão era tanta que um dia a inveja se transformou em crueldade. Enquanto José ia ao campo ver como seus irmãos estavam, eles viram a oportunidade perfeita. Primeiro, pensaram em acabar com ele ali mesmo, mas um dos irmãos, Rúben, sugeriu que o jogassem numa cisterna vazia, planejando resgatá-lo depois. Só que o plano mudou. Quando uma caravana de mercadores passou por ali, eles decidiram vender o próprio irmão como escravo. Venderam José por 20 moedas de prata. Para esconder o crime, eles mancharam a túnica colorida com sangue de um animal e a levaram ao pai, dizendo que uma fera o havia devorado. Jacó ficou inconsolável, acreditando que seu filho amado estava morto. Enquanto isso, longe de casa, José foi levado para o Egito. Um jovem que tinha tudo, agora não tinha nada. Sozinho, em uma terra estranha, ele foi comprado por um homem chamado Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mas aqui é que a história começa a virar. José era tão trabalhador, tão honesto e tão abençoado por Deus, que tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu isso e logo o colocou como administrador de toda a sua casa. José tinha a confiança total de seu senhor e cuidava de tudo com maestria. Parecia que, apesar de tudo, as coisas estavam melhorando. No entanto, a vida de José estava prestes a sofrer outra reviravolta dramática. A esposa de Potifar começou a olhar para José com outros olhos. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, mas José, fiel a Deus e a seu senhor, recusava firmemente. Ele dizia: "Como eu poderia fazer algo tão terrível e pecar contra Deus?" Um dia, ela o agarrou por sua roupa, mas José fugiu, deixando o manto em suas mãos. Furiosa com a rejeição, ela inventou uma mentira terrível. Mostrou o manto a Potifar e acusou José de tentar atacá-la. Potifar, cego pela raiva, mandou José para a prisão. De administrador a prisioneiro. Mais uma vez, parecia o fim da linha. Mesmo na prisão, o caráter de José não mudou. Ele continuou sendo justo e trabalhador, e logo conquistou a confiança do carcereiro, que o colocou para cuidar dos outros prisioneiros. Na prisão, José conheceu 2 homens importantes que haviam servido ao faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Certa noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. José, com a sabedoria que Deus lhe dava, interpretou os sonhos. Para o copeiro, ele previu que em 3 dias seria restaurado ao seu posto. Para o padeiro, a notícia foi triste. Em 3 dias, ele seria executado. E tudo aconteceu exatamente como José disse. Antes de sair, José pediu ao copeiro: "Por favor, lembre-se de mim quando estiver com o faraó." Mas infelizmente o copeiro se esqueceu. E José ficou na prisão por mais 2 longos anos. 2 anos se passaram. 2 anos de espera e esquecimento. Até que um dia, o próprio faraó, o homem mais poderoso do Egito, teve 2 sonhos que ninguém conseguia decifrar. No primeiro, 7 vacas gordas saíam do rio Nilo e eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas de grão cheias e boas eram engolidas por 7 espigas mirradas. O faraó estava desesperado e nenhum de seus sábios ou magos conseguia dar uma explicação.
Foi então que o copeiro-chefe finalmente se lembrou. Ele contou ao faraó sobre o jovem hebreu na prisão que podia interpretar sonhos. Imediatamente, José foi chamado à presença do faraó. Limpo, barbeado e com roupas novas, ele se apresentou. O faraó contou seus sonhos e José humildemente disse: "Não sou eu, mas Deus dará ao faraó a resposta." E ele interpretou. Os dois sonhos significavam a mesma coisa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas eram 7 anos de grande fartura que viriam sobre o Egito. E as 7 vacas magras e as espigas mirradas eram 7 anos de uma fome terrível que viria em seguida, tão severa que faria todos se esquecerem da abundância. Mas José não parou por aí. Ele deu um conselho ao faraó. Escolha um homem sábio e criterioso e coloque-o no comando de tudo. Durante os 7 anos de fartura, recolha 1/5 de toda a colheita e armazene o grão. Assim, quando a fome chegar, haverá comida para todo o povo. O faraó e seus conselheiros ficaram maravilhados com a sabedoria de José. E o faraó disse: "Poderíamos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus?" E naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria a história. Ele nomeou José, o ex-escravo, o ex-prisioneiro, como o governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. José recebeu o anel de sinete do faraó, vestes de linho fino e uma corrente de ouro. Aos 30 anos, o sonho do menino se tornava realidade de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Nos 7 anos seguintes, José viajou por todo o Egito, organizando a coleta e o armazenamento de grãos. A fartura foi tão grande que era impossível medir a quantidade de comida guardada. Então, como previsto, a fome chegou, não apenas no Egito, mas em todas as terras ao redor. E de toda parte, as pessoas vinham ao Egito para comprar grãos de José, pois só ali havia alimento. E adivinhem quem também ficou sem comida? A família de José em Canaã. Jacó, ouvindo que havia grãos no Egito, enviou 10 de seus filhos para comprar mantimentos. O único que ficou foi o mais novo, Benjamim, pois Jacó temia perdê-lo também. Quando os irmãos chegaram ao Egito, eles se curvaram diante do governador, sem fazer a menor ideia de que estavam se curvando diante do irmão que haviam vendido tantos anos atrás. O sonho de José estava se cumprindo bem ali, diante de seus olhos. José os reconheceu imediatamente, mas não se revelou. Ele os tratou com dureza, acusando-os de serem espiões. Ele os testou, exigindo que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar que diziam a verdade. E para garantir que voltassem, manteve um deles, Simeão, como prisioneiro. Os irmãos voltaram para casa com o coração pesado, contando tudo a Jacó. Jacó se recusou a deixar Benjamim ir, mas a fome era tão severa que não tiveram escolha. Judá, um dos irmãos, prometeu proteger Benjamim com a própria vida. Então, eles retornaram ao Egito levando presentes e o irmão mais novo. Ao ver Benjamim, José ficou profundamente emocionado, mas ainda não era a hora. Ele os convidou para um banquete e secretamente mandou colocar sua taça de prata na bagagem de Benjamim. Quando eles partiram, os guardas de José os alcançaram e os acusaram de roubo. A taça foi encontrada com Benjamim. José, então, declarou que Benjamim seria seu escravo. Foi nesse momento que Judá se adiantou, oferecendo-se para ficar como escravo no lugar de Benjamim, para que o pai deles não morresse de tristeza. Ao ver a mudança no coração de seus irmãos, ao ver que eles estavam dispostos a se sacrificar um pelo outro, José não conseguiu mais se conter. Ele mandou todos os egípcios saírem da sala e, em meio a lágrimas, ele finalmente se revelou. "Eu sou José. O meu pai ainda está vivo?" Os irmãos ficaram paralisados de medo e choque. Mas José os acalmou, dizendo: "Não se aflijam, nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Que momento poderoso!
José perdoou seus irmãos e entendeu que tudo o que aconteceu fazia parte de um plano maior, um plano divino para salvar sua família e muitas outras nações da fome. Ele os enviou de volta para buscar seu pai e toda a família, para que vivessem no Egito, na melhor terra. Quando Jacó soube que José estava vivo e era o governador do Egito, seu espírito reviveu. Toda a família se mudou para o Egito e o reencontro entre pai e filho, depois de tantos anos, foi um dos momentos mais comoventes que se pode imaginar. A história de José é uma lição incrível sobre perdão, resiliência e fé. Mostra que mesmo nas piores circunstâncias, nos momentos de traição, injustiça e abandono, um propósito maior pode estar em ação. De um poço para um palácio, de escravo a governador, a jornada de José nos ensina a nunca perder a esperança e a confiar que, no final, o bem pode triunfar sobre o mal de maneiras extraordinárias. E essa foi a saga de José do Egito. Que história, não é mesmo? Se você gostou e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Muito obrigado por assistir e até a próxima.